Ok, beleza? Boa noite, tudo certo com vocês? Hoje vamos resolver questões do ciclo básico sobre filtração glomerular. É um processo que ocorre nos néfrons. Fisiologia, tá bom? 10 questõezinhas, como sempre. Estou acompanhando o chat para quem quiser participar, resolver as questões, mandar dúvidas, contribuir. E aqui a gente tem 20 questões nesse plano de ensino, se vocês quiserem fazer o resto depois, não dá tempo de fazer tudo hoje. E vamos resolver 10, eu escolhi algumas para abordar um geral, assim. Quem quiser acabar depois em casa, vocês já devem estar em casa, né? Quem quiser acabar depois sozinhos e se tiver dúvida mandar pra gente, fique à vontade. Lembrando que a participação de vocês é bem importante para render a live, tá? Então vamos começar. Eu vou ler as questões, dar um tempinho para quem quiser tentar responder. Depois vou dar a resolução, né? Questão 4. Sobre o processo de filtração glomerular, assinale a alternativa correta. A. O aparelho justaglomerular é o principal local de controle do ritmo da filtração glomerular. B. Durante o processo de filtração, o plasma deve atravessar duas camadas, o endotélio capilar e a parede interna da cápsula de Bowman. C. A filtração glomerular é a segunda etapa para a formação da urina, pois é precedida pelo processo de secreção. E D. A filtração glomerular não é influenciada pela pressão arterial. Ele quer a alternativa correta. Vou começar de baixo para cima, tá? A filtração glomerular não é influenciada pela pressão arterial. O que vocês acham? A Júlia respondeu B. Mais alguém? Vamos ver. Eu vou responder de baixo para cima, então. A filtração glomerular não é influenciada pela pressão arterial. Isso aqui está muito errado. Porque a pressão arterial, na verdade, ela controla o quanto de sangue, né? O quanto alguém respondeu. Tô entre A e B. Boa. É uma boa para ficar em dúvida, tá? A pressão arterial, então, ela acaba regulando a quantidade de plasma que a gente tem, né? Quando a pressão arterial tá mais alta, a gente acaba tendo uma quantidade maior de plasma e de fluxo sanguíneo. Então, acaba que entra mais sangue em pressão arterial alta, entra mais sangue nos capilares glomerulares. E a taxa de filtração, né, através da taxa de filtração glomerular, fica maior. Então, a gente filtra mais sangue, quanto mais sangue chega, a gente filtra mais sangue e produz mais urina. E o inverso também é certo. Então, pressão arterial baixa, a gente tem menor quantidade de sangue entrando nos glomérulos e vai ter menor filtração. Então, essa tá errada porque tá falando que a pressão arterial não influencia nada na filtração. C. A filtração glomerular é a segunda etapa para a formação da urina, pois é precedida pelo processo de secreção. Tá errada também, porque primeiro acontece a filtração, né? É o primeiro processo que ocorre nos néfrons, porque o sangue chega primeiro nos néfrons, nos capilares glomerulares e sofre a filtração. E aí depois o sangue continua nos capilares peritubulares ao redor dos túbulos do néfron, e aí ocorre a secreção e a reabsorção. Mas a filtração não seria a segunda etapa, então, seria a primeira, né? Agora, entre as duas primeiras que vocês ficaram em dúvida, né? Então, a B, ela tá certa, mas ela tá incompleta. Porque a B tá falando que durante o processo de filtração, o plasma tem que atravessar duas camadas, que seria o endotélio capilar, certo? E a parede interna da cápsula de Bowman, que tá certo também. Só que tá faltando uma camada nessa barreira de filtração, que seria a membrana basal glomerular, que é uma camada bem relevante, que seria a junção entre a membrana basal do endotélio capilar e da membrana interna da cápsula de Bowman. Então, faltou, ela não está errada, mas ela está incompleta, porque faltou a parte da membrana basal. Então, essa não é a resposta. E aí ele está dizendo aqui que na letra A, que é o que restou, né? Entenderam? Quem ficou em dúvida com a B? Se vocês não entenderam, avisa que eu tento falar de outra forma. Mas o aparelho justaglomerular, o que é? Ele é a junção das células que estão ali em volta dos capilares. Então, a gente tem a mácula densa,
a gente tem as células mesangiais extraglomerulares, as células justaglomerulares e as arteríolas aferente e eferente, né? E esse aparelho justaglomerular, por que ele controla a filtração glomerular, né? Porque existem mecanismos ali, eles funcionam como uma espécie de sensores, principalmente a mácula densa dessa região, e eles conseguem controlar o grau de constrição das arteríolas aferentes e eferentes, que a gente vai ver mais pra frente, que interferem muito na filtração glomerular. A gente vai ver nas próximas questões. Ah, mas então a Júlia entendeu. Que bom, vou mostrar aqui, vou ver se tem uma imagem. Então a letra A que foi a resposta, mas a B não estaria errada. Mas assim, uma galera confundiu, ó. A metade marcou a B também, é que ela tá incompleta. Mas vamos ver aqui o comentário da A, ó. O aparelho justaglomerular é formado pela mácula densa, células mesangiais e as arteríolas. E aí ele regula, através da constrição ou dilatação das arteríolas, esse fluxo de sangue que vai ser filtrado. E essa aqui não tem uma imagem, mas tá falando aqui que a barreira de filtração, ela é formada por 3 camadas. O endotélio tá certo, e a parede interna, né, ou membrana visceral da cápsula de Bowman, que tem aqueles podócitos, e tem as ramificações dos podócitos, que tem aberturas para passar o filtrado, mas então faltou ele falar dessa membrana basal. Perguntaram quando que vai abrir a assinatura da plataforma de novo. Ainda não está bem decidido, porque a gente acabou de abrir, já faz 2 semanas, né? Mas não vai demorar muito, né? Eu acho que questão aí de talvez alguns meses. Mas fiquem atentos que a gente avisa com antecedência e a gente reforça bastante que está aberto, tá? E as outras, aqui primeira etapa, e a pressão arterial pode mudar a filtração. Alguém tem dúvida, pode mandar, tá? Essa era para dar mais uma revisadinha, deixa eu ver se eu falei tudo. Questão 5. Sobre o processo de filtração, assinale a alternativa correta. A. Quando há aumento do fluxo no glomérulo, verifica-se aumento da pressão hidrostática capilar e, consequentemente, aumento da taxa de filtração. B. Em um adulto normal e saudável, o ritmo de filtração glomerular é 25 ml por minuto. C. O ultrafiltrado possui os elementos celulares do sangue e é essencialmente livre de proteínas. D. O endotélio que reveste o capilar é contínuo, limitando a passagem de íons durante a filtração. Deixa eu tentar deixar assim. Alguém quer se arriscar? Vou começar de baixo para cima de novo, tá? D. O endotélio que reveste o capilar é contínuo, limitando a passagem de íons durante a filtração. A Andressa colocou D. É o errado, né? Não, ele quer a correta. Se fosse a errada, você estaria certa, porque a D está errada. Porque aí agora a gente tem que lembrar uma coisa que é ensinada lá no começo da faculdade, que os vasos sanguíneos, né, o endotélio, ele pode ser do tipo fenestrado ou contínuo e ter diafragma ou não, né? E aí vamos pensar que faz sentido. O endotélio dos capilares glomerulares, ele não pode ser totalmente contínuo, ele tem que ter uma espécie de passagem para as partículas serem filtradas, certo? Então, esse endotélio que reveste o capilar glomerular, a gente não chama de contínuo, a gente chama de fenestrado, porque ele tem algumas aberturas, que vai ser justamente por onde o sangue vai ser filtrado, né? E aí a gente também tem que classificar esse endotélio como sem diafragma, caso caia aí mais pra frente. A Andressa confundiu, mas você ia acertar, né? Se fosse a incorreta. Então essa aqui tá errada porque ele não é contínuo. Ele é do tipo fenestrado sem diafragma. Ah, tá certo, eu acho. Boa. C. O ultrafiltrado plasmático possui os elementos celulares do sangue e é essencialmente livre de proteínas. O que é ultrafiltrado? Ultrafiltrado é justamente aquele plasma sanguíneo que acabou de passar pela barreira de filtração e acabou de entrar para dentro do espaço de Bowman, que seria na cápsula de Bowman ali. Então, o ultrafiltrado nada mais é do que a urina inicial, que acabou de ser filtrada, né? Só que tem uma coisinha que tá estranha nessa alternativa, que tá falando que possui elementos celulares do sangue.
E em condições normais de uma pessoa saudável, a gente não apresenta o que seriam os elementos celulares, né? Poderiam leucócitos, hemácias, plaquetas, isso não seria uma coisa normal, comum de se encontrar na urina. Então essa aqui estaria errada porque ele está falando em condições assim gerais, né? Mas sim, proteínas é muito raro ter filtração de proteínas porque elas têm um tamanho relativamente grande. Então a gente considera que é livre de proteínas ultrafiltrado, realmente. Mas essa parte de elementos celulares está meio estranha. Então não colocaria essa, está errado, né? Está errado. E agora essas duas aqui, A e a B. A B é meio decoreba, assim, né? Mas vamos ver. Em um adulto normal e saudável, o ritmo de filtração não seria de 25 ml por minuto. É mais. Na verdade, é 120 ml por minuto. Isso é o que a gente classifica como a taxa de filtração glomerular, que é um valor aí bem repetido durante a faculdade, então você não precisa nem se preocupar em decorar que vai entrar na cabeça. Então tá errada porque não é 25 a 120 ml por minuto. E aí, a letra A, né? Agora a gente tem que relembrar, a A é a resposta, realmente. Acertou, Andressa. Todo mundo acertou, quem fez essa questão. Vamos relembrar as forças que agem, então, ali nos capilares glomerulares para fazer a filtração, né? A gente tem dois tipos de forças que a gente analisa quando a gente está considerando os capilares e o plasma em geral, né? Que seria a pressão hidrostática e a pressão oncótica. O que seria cada uma delas, né? Pressão hidrostática nada mais é do que a pressão de líquido, de água, de plasma que vai ter nesse capilar, pressão hidrostática, a quantidade de líquido que tem. Quanto mais líquido tiver nesse plasma, vocês concordam que maior é a tendência de sair, né? Porque esse líquido não vai ter espaço para ficar ali e continuar aumentando. Então, quanto maior a quantidade de líquido que a gente aumenta essa pressão hidrostática, porque traduzindo literalmente pressão hidrostática, pressão, né, seria o choque das partículas lá da física, isso, e hidrostática do líquido ali, da água, né? Então, quanto maior a quantidade de líquido, a gente vai ter uma maior pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática vai empurrar esse líquido para fora. E nesse caso, se ela está empurrando o líquido para fora dos capilares glomerulares, então ela está empurrando para dentro do néfron, né, para dentro dos túbulos, para formar justamente a urina. E quando a gente fala pressão hidrostática, é isso. Agora, a pressão oncótica seria o contrário. Pressão oncótica a gente analisa conforme a quantidade de proteínas. E, assim, as proteínas, elas contribuem para aumentar a quantidade de partículas nesse líquido e aumentar a osmolaridade. E a gente sabe, lá do ensino médio também, que acontece, é um processo natural, a osmose. Então, a osmose, ela sempre vai tentar puxar o líquido, né, a água, do lugar que está menos concentrado para o lugar que está mais concentrado. Então, a pressão oncótica, que é a pressão das proteínas, ela puxa a água para dentro, de onde as proteínas estão, né? Porque a gente vai tentar concentrar através diluir, na verdade, através da osmose. Então, a pressão oncótica seria essa pressão que puxa a água. E a pressão hidrostática empurra a água, né? Nesse caso aqui vai ser o plasma. Então, a gente está falando aqui que vai ter aumento do fluxo sanguíneo no glomérulo. Ou seja, vai aumentar, então, a quantidade de líquido dentro dos capilares, certo? Então, se aumentou a quantidade de líquido, a gente vai aumentar a pressão hidrostática, porque a gente vai estar tentando empurrar mais esse líquido para fora. Para fora onde? Para dentro da cápsula de Bowman. Então, realmente vai aumentar a taxa de filtração. Certo? Ficou claro? Então, relembrando as forças que atuam, pressão hidrostática e pressão oncótica. Então, nesse caso aqui, já vou dar uma revisada que depois vai ter questão sobre isso. A pressão hidrostática dos capilares ajuda na filtração, empurrando o líquido para fora. E a pressão oncótica dos capilares diminui a filtração, né? Porque está puxando o líquido para ela. Então, vai dificultar essa filtração, porque ela está puxando o líquido para si. E da mesma forma, a gente tem as duas coisas, a pressão hidrostática e a pressão oncótica, dentro do espaço de Bowman, né? Que daí teria as forças teriam a função contrária. Então, a pressão hidrostática do espaço de Bowman vai empurrar o líquido do espaço de Bowman de volta para os capilares. Então, vai atrapalhar a filtração.
E a pressão oncótica vai puxar esse líquido para dentro do espaço de Bowman, então vai ajudar na filtração. Então essas são as principais forças que a gente considera aqui na fisiologia para rolar a filtração glomerular. Aqui vamos ver o comentário. Júlia botou muito bom. Eba, que bom que tá entendendo. Tá. Isso aí, se tiverem dúvidas, vão mandando. Entenderam essa questão? Próximo. Aí, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta substâncias... Ah, tem uma coisa que eu não... que eu poderia ter comentado para ajudar naquela ali. Mas então eu tava falando dessas forças, né, da pressão hidrostática e da pressão oncótica. Tem uma coisa que vale salientar, que eu já comentei na questão anterior, que a filtração, ou seja, a passagem das proteínas dos capilares para dentro do espaço de Bowman é dificultada, justamente pelo tamanho das proteínas, que é relativamente grande. Então, é bem difícil, quando são filtradas é bem pouco. Então, isso interfere na pressão oncótica do espaço de Bowman, certo? Porque se as proteínas são pouco filtradas, elas vão fazer uma pressão oncótica bem baixa. Isso é relevante para resolver essa questão aqui. Então, quais as alternativas abaixo apresentam substâncias que compõem o filtrado glomerular de pessoas normais e saudáveis, né? E aí tem as opções aqui: proteínas, íons e água, glicose, leucócitos e hemácias. Tá, vou lá então. Letra A, né? Proteínas, acabei de falar. Então, relembrando, né? O que é filtrado glomerular? Seria esse plasma sanguíneo que acabou de sair dos capilares e foi para dentro da cápsula de Bowman, do espaço de Bowman, e aí vai passar pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, túbulo contorcido distal, vai para os ductos coletores e vai formar a urina. Então, as proteínas, por causa do tamanho delas, elas não são filtradas. Quando elas são filtradas, é uma quantidade muito mínima que a gente desconsidera. Então, proteínas não fazem parte do filtrado em uma pessoa saudável, né? Hemácias também não, que nem a gente comentou lá na questão anterior, né? Elementos celulares do sangue não passam. Imagina, se uma proteína não vai passar por aqueles espaços dos capilares, imagina uma hemácia, né? Então, não, hemácia não. Aí, glicose e leucócitos. Então, o pessoal poderia ficar em dúvida da glicose, né? A glicose, na verdade, ela é totalmente filtrada quando a gente passa quando ela passa ali pelos capilares glomerulares, só que ela é totalmente reabsorvida depois, durante o percurso dela pelos túbulos contorcidos, pela alça de Henle, ela é totalmente reabsorvida em pessoas com condições normais de concentrações normais de glicose. Então, teoricamente, não é pra gente ter glicose na urina. Agora, se a gente tem uma concentração muito alta de glicose no sangue, como é o caso de uma pessoa que é diabética e não está controlado, né, essa glicemia, essa glicose tanta, que ela é totalmente filtrada, só que ela não consegue, não dá tempo de ser totalmente reabsorvida. E aí, essa glicose, que em condições normais era para estar sendo totalmente reabsorvida, não vai ser reabsorvida totalmente. E aí vai acabar tendo glicose na urina. Então, a glicose em pessoas normais, ela não está presente na nossa urina. Mas ela é filtrada? Ela é filtrada, só que ela é totalmente reabsorvida. E leucócitos também não, né? Tava falando ali que se nenhuma proteína consegue ser filtrada, imagina células como os leucócitos e as hemácias, né? Aí a galera colocou B, arrasaram, acertaram, íons e água, né? Vamos lembrar do sódio, que é bastante filtrado, na verdade é o mais importante, né? E água. Aí a Mônica perguntou, o ponto de saturação é 180 de glicose, você diz, Mônica? Na verdade é 375 miligramas por ml. É uma taxa bem alta, então, tipo, se passar disso é porque, nossa, tá realmente muito alta, né? Porque 375 a gente ainda consegue filtrar. A gente ainda consegue reabsorver, perdão. Então, íons e água em condições normais.
Da glicose é 375 miligramas. Depois eu até mostro um gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar agora, peraí. Então, a gente tem aqui uma quantidade nessa linha azul, né, seria a quantidade de filtrado da glicose. Aí dá pra ver ali que tem 100, 200, 300, 400. E aí, quando chega num platô, seria o máximo de reabsorção dessa glicose, que está ali perto de 375 miligramas por litro, né? Por ml, desculpa. Então, quando passou dessa taxa, a gente já não consegue mais reabsorver, e aí o que tiver de excesso vai ser eliminado na urina mesmo, e aí a gente consegue perceber que estamos com uma hiperglicemia bem alta, né? Então, conforme essa reabsorção vai chegando no platô, né? A excreção da glicose vai aumentando ali na curva em verde. Certo? Ficou mais claro? Entendeu? Pra você ver que é bem alto mesmo, né? Pra gente não conseguir reabsorver, tá numa situação bem crítica mesmo. Próximo. Boa noite, Marcelo. Aí, ó. Qual das alternativas apresenta as propriedades de seletividade da barreira de filtração glomerular, né? Ou seja, o que interfere se uma substância consegue facilmente, né, ou não, ser filtrada pelos glômerulos? Somente a carga dela, ou seja, se ela é positiva ou negativa, somente o tamanho dela, não depende de carga, não depende de tamanho, ou depende dos dois? Aí botaram letra D. Perfeito. É isso mesmo. Então, como eu estava falando, né? Os capilares glomerulares, eles são fenestrados, eles têm uma espécie de poro, que aí essas substâncias vão passar e ser filtradas. E aí, proteínas, pra vocês terem noção, proteínas, a galera botando D, Kaique, Júlia, exatamente, elas têm um tamanho que já não consegue ser filtrado. Então, coisas maiores que proteínas também não são filtradas. Então, depende do tamanho da partícula. E por que depende da carga? Porque a barreira de filtração glomerular, que é constituída ali que nem a gente viu na outra questão, do endotélio, do capilar, da membrana basal do capilar, que é fundida com a membrana basal da parte interna da cápsula de Bowman, e a membrana visceral da cápsula de Bowman, que está ali em volta dos capilares. Essas três camadas formam a barreira de filtração. E as moléculas que tem ali, os constituintes dessa barreira, eles têm carga negativa. E aí, essa barreira, então, no geral, a carga dela é negativa, da barreira de filtração. Então, como aquela de positivo repele positivo, né? Cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Então, a barreira ela vai acabar repelindo essas outras partículas negativas que vão ser mais difíceis de filtrar, e partículas positivas vão ser mais fáceis de filtrar. Então, dependendo da carga dela, realmente ela vai ser mais fácil ou mais difícil de ser filtrada. Então, a letra D que é a resposta, porque depende das duas coisas. Podócitos. Isso mesmo, podócitos forma a membrana interna da cápsula de Bowman, né? Membrana visceral. Aqui, ó. A carga da barreira de filtração é negativa, então substâncias carregadas negativamente terão maior dificuldade de atravessá-las, porque serão repelidas, né? E aí positivos serão mais fáceis. Certo, gente? Tá. Agora vai começar uma série de perguntinhas, né? Então, se vocês lembram, como é que o sangue chega no néfron, né? Passa pela artéria renal e aí vai ramificando em várias artérias e, por fim, chega na arteríola aferente, que é a que está chegando no glomérulo.
E aí chega então pela arteríola aferente, passa pelo glomérulo e sai pela arteríola eferente. E aí lá na primeira questão a gente comentou que tem um aparelho ali justaglomerular que fica controlando quanto de urina vai ser filtrada. Como que ele faz isso? Através da dilatação ou contração dessas arteríolas. Então vai ter uma série de questõezinhas agora que vão trabalhar com isso, assim, de se eu dilatar ou contrair a aferente ou a eferente, o que acontece com a filtração. Isso depois vai ter uma questão que vai mostrar por que a gente tem que entender certinho isso, né? Então vamos ver essa aqui primeiro. Assinale a correlação correta sobre a equação de Starling usada para mensurar a taxa de filtração glomerular. Então vamos pensar, né? Se eu dilatar a arteríola eferente, vai aumentar a pressão hidrostática dos capilares. Se eu dilatar os ureteres, vai aumentar a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Se eu aumentar a concentração de proteínas séricas, vai aumentar a pressão oncótica dos capilares glomerulares. E geralmente a pressão oncótica da cápsula de Bowman possui o maior valor entre as variáveis da equação. Tá, então aquelas forças lá que eu comentei há umas questões atrás, a pressão hidrostática, a pressão oncótica, junto com essa questão de dilatação e contração dos participantes aí do néfron, né? Então tá, vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu vou começar pela mais fácil, né? Que é a D. Então eu falei para vocês o quê? Que as proteínas, elas são muito dificilmente filtradas pelos glomérulos. Então, é muito difícil ter proteínas dentro da cápsula de Bowman, certo? E as proteínas, elas determinam o quê? Determinam a pressão oncótica. Na letra D eu tô falando, né? Então, dentro da cápsula de Bowman, eu vou ter o maior valor de pressão oncótica. Pelo contrário, dentro da cápsula de Bowman, minha pressão oncótica vai ser 0. Porque eu não tenho proteínas, quase, né? É um valor muito, muito mínimo. Então, a letra D tá errada. Certeza, né? Ele tá pedindo a correta, tá, gente? Não é incorreta. Se fosse incorreta, seria D. Então, assim, a pressão oncótica da cápsula de Bowman não é o maior valor entre as variáveis. É o menor, porque é 0, certo? Então, a D não é a resposta. Colocaram a letra A, vamos ver a letra A, então. Tá. Na real, a letra A eu vou deixar por último, porque quero fazer uma analogia que já vai servir para as próximas questões também. Tá. Vamos ver a letra B. A dilatação dos ureteres vai aumentar a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Pressão hidrostática, como é que ela é medida? Pela quantidade de líquido que eu tenho na região. Agora vamos pensar, se eu dilatar os ureteres, que são justamente os vasos, né, que levam a urina dos rins até a bexiga, se eu dilatar os ureteres, vai ficar mais fácil de carregar essa urina, certo? Então a urina vai sair dos rins, vai sair dos néfrons mais rapidamente, teoricamente, né? Então, se eu dilatar os ureteres, vai diminuir a quantidade de urina que está ali armazenada nos néfrons, né? Então, eu vou aumentar a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que seria onde a urina está armazenada. Não, eu vou diminuir, porque se eu estou dilatando os ureteres, a urina vai passar, né? Vai ser carregada mais rapidamente e eu vou ter menos líquido. Então, a pressão hidrostática da cápsula de Bowman vai ser menor e não maior, certo? Aí a Júlia e o Júlio colocaram a letra C, exatamente. Vamos pensar. Concentração de proteínas séricas. O que seria concentração de proteínas séricas? Né? Seria a quantidade de proteínas no plasma. Então, se eu aumentar essa concentração de proteínas séricas, eu vou aumentar a pressão oncótica dos capilares glomerulares? Sim, porque o plasma vai chegar com a mesma concentração nos capilares e, como eu estava falando com vocês até agora, pressão oncótica é determinada pelas proteínas. Então, se eu tenho mais proteínas, a pressão oncótica vai ser maior. Se eu tenho menos proteínas, a pressão oncótica vai ser menor. Da mesma forma, a pressão hidrostática. Se eu tenho mais líquido, a pressão hidrostática é maior. Menos líquido é menor, certo? Então, essa é realmente a resposta. Só que agora eu quero fazer uma analogia com vocês. Como eu estava falando
a arteríola aferente, ela chega, ela traz o sangue em direção ao glomérulo. E a eferente leva o sangue embora do glomérulo. E aí, pra gente conseguir pensar essa questão e várias que vão vindo aqui pra frente, eu quero que vocês associem como se o glomérulo, ali onde vai ocorrer a filtração, fosse uma sala, tipo um quarto, assim, um quarto fechado, e tivesse duas portas. Daí, uma porta vai entrar duas pessoas de cada vez, e que vai ser a arteríola aferente, e a outra porta vai ser por onde essas pessoas vão sair. Então, vai entrar duas pessoas, vão ficar um pouco ali nesse quarto, e vão sair. Só que enquanto elas estão ali dentro, já está entrando mais duas pessoas. Então, elas vão entrar pela porta aferente e vão sair pela porta eferente. Agora, vocês concordam comigo se eu manter a quantidade de pessoas que conseguem entrar pela porta aferente igual, só que agora eu vou aumentar a quantidade de pessoas que conseguem sair pela porta eferente, ou seja, eu vou estar dilatando a arteríola eferente. Vocês acham que no mesmo período de tempo vai ter mais gente, que seria a água, né, o plasma, mais gente nessa sala ou menos? Se tá mais fácil sair do que entrar, vai ter menos gente, né? Porque tá mais fácil para sair. Então quem entrou já vai sair logo facinho. E quem tá entrando na mesma velocidade de antes. Então, se eu tô dilatando a arteríola eferente, que seria a saída dessas pessoas, dessa água, desse plasma, vai diminuir a quantidade de líquido. Então, a pressão endostática não vai aumentar, vai diminuir. Certo? Ficou muito confuso. Eu acho que vai ficar melhor para as próximas questões. Mas isso responde a letra A, que está falando que se eu dilatar a arteríola eferente, que seria por onde esse plasma vai sair, eu vou ter uma pressão endostática maior? Menor, né? Porque vai ficar mais fácil para ele ir embora. Então ele vai embora mais rápido. Só que ele está entrando na mesma velocidade, porque eu não mexi na porta de entrada, certo? Então, essa letra A tá errada. Então, a letra C é a resposta. Ai, ficou bom de entender. Sim, né? Que bom. Vamos usar esse raciocínio para as próximas questões também. Que vai ser uma sequenciazinha, assim. Ó. Você está na emergência com um paciente com suspeita de abuso de vasodilatadores renais. Imaginando que esse medicamento causou a redução da resistência arteriolar aferente. Se reduziu a resistência é o quê? Dilatou, certo? Quanto maior o diâmetro desse vaso, menor vai ser a resistência. Então, se ele reduziu a resistência, ele dilatou a arteríola aferente, que é qual? A de entrada. E não alterou a pressão arterial. Ou seja, ele não alterou as condições, assim, digamos, de fluxo com a pressão arterial e não mexeu na arteríola eferente, só na aferente. Ele está perguntando o que vai acontecer com a filtração, né, a taxa de filtração glomerular, TFG, e com o fluxo sanguíneo renal. Então, agora, vamos usar essa técnica aí, tentar, sei lá, ser o mais fácil de raciocinar. Das pessoas, então, chegando nessa sala, que seria o glomérulo. Então, eu estou aumentando a porta de entrada. Estou dilatando a arteríola aferente. Isso mesmo, Mônica, dilatou, exatamente. Então, eu estou aumentando essa porta de entrada. Vocês acham que vai entrar mais pessoas ou menos pessoas? Considerando que tá as condições normais de entrada, né? Só que eu aumentei essa possibilidade de entrar pessoas, que seria o plasma, né? Vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir o fluxo de pessoas, o fluxo de plasma, o fluxo sanguíneo renal? Aí tem as opções que tá falando ali, aumenta ou diminui o fluxo sanguíneo renal. Tá, beleza, pensamos isso. Vocês vão falando aí o que vocês acham. Agora vamos pensar na taxa de filtração. Então, se eu não mexi na porta de saída e tá entrando mais gente, né, teoricamente, isso, aumenta, exatamente. Tá entrando mais gente nessa sala que seria o glomérulo. Então, aumentou o fluxo sanguíneo renal. Então, já vou até cortar essas duas aqui que tá falando que tá diminuindo. Aumentou o fluxo sanguíneo.
Aí a galera marcando A, já tiraram de letra. Exatamente. Só que eu não mexi na saída dessas pessoas, pela arteríola eferente, desse plasma. Então, tem mais plasma ali concentrado, tem mais pressão hidrostática. Então, se aumentou a pressão hidrostática, eu vou aumentar a taxa de filtração. Acertaram, em cheio. Letra A. Ó, dilatação da arteríola aferente diminui a resistência, aumenta o fluxo. Dilatação da arteríola aferente aumenta a pressão hidrostática e aumenta a taxa de filtração. Exatamente. Certo? Ajudou? Ajudou a pensar assim ou não precisa? Tá de boa igual. Vamos ver aqui a próxima, então. Todo mundo acertou. Boa. Qual alternativa retrata uma alteração que pode aumentar as duas coisas, tanto a taxa de filtração glomerular quanto o fluxo plasmático renal? Não vou nem comentar, mas é a mesma questão da passada, só que disfarçada, né? Aí, ó. O que vocês acham? A Mônica perguntou se vou falar sobre a mácula densa e a auréola justa glomerular. Sim, tá na última questão, tá? Que daí a gente vai entender por que é relevante essa questão de constrição e dilatação das arteríolas. Beleza, Mônica? Vamos falar sim. Na última questão. Ajudou muito, que bom, Júlia. Então aqui, né, vamos pensar como é que eu poderia aumentar o fluxo plasmático renal. A Júlia colocou B. Essa questão, O Kaique colocou B. Exatamente, a mesma questão da anterior, né? Se eu dilatar a aferente, vai entrar mais gente, então vai aumentar o fluxo plasmático, só que esse plasma vai ficar acumulado ali na sala, no glomérulo. Então vai aumentar a pressão hidrostática. Se aumentou a pressão hidrostática, vai aumentar a filtração também. Então, realmente, é a dilatação da arteríola aferente. Acertaram. Mesma questão, só que disfarçada, né? Tá acabando, tá, Mônica? Falta mais 3 só. Daí, na última, a gente vai falar sobre isso. Assinale a alternativa mais condizente em relação agora à dilatação da arteríola eferente, sabendo que a pressão arterial se manteve a mesma. Ou seja, não mudou a pressão arterial e não vai mudar nada na arteríola aferente, só na eferente, que seria a porta de saída. Ai, não consigo mostrar todas as alternativas, mas tá perguntando da taxa de filtração e do fluxo plasmático, né? Então vamos pensar. O Júlio já colocou B, ou era da outra questão ainda? Furlan colocou B já, ou era da outra? Não sei, mas vamos lá. Então, eu dilatei essa porta de saída, eu aumentei a quantidade de pessoas, de plasma que consegue sair dessa região, dessa sala, que seria o glomérulo. Assim, se eu conseguir sair mais gente, e ao mesmo tempo vai estar entrando a mesma quantidade de pessoas, vai estar aumentando o fluxo ou não? Então, vai estar aumentando porque o fluxo, ele está se referindo ao tempo, né? Então, tipo, mesmo que esteja entrando a mesma quantidade de pessoas, vai estar saindo mais rapidamente. Então, vai interferir nesse tempo, vai diminuir esse tempo. Então, o fluxo vai aumentar, mesmo que eu não mexa na arteríola aferente, porque a arteríola eferente vai acabar tornando mais fácil essa saída, vai mexer nesse tempo de saída do sangue, do glomérulo, então vai alterar o fluxo plasmático renal. Então, se eu estou aumentando essa porta de saída, vai acabar aumentando esse fluxo plasmático renal. Agora, se a gente... Aí o Kaique colocou B, agora acho que é dessa, né? Agora, se a gente pensar na taxa de filtração, tá entrando a mesma quantidade de plasma no glomérulo. Só que esse plasma tá saindo mais rapidamente, porque eu aumentei o diâmetro da eferente. Então, ele está entrando igual e está saindo mais rápido. Vai ter menos ou mais plasma ali na região do glomérulo se ele está entrando com a mesma velocidade, mas ele está saindo mais rápido.
vai ter menos plasma dentro do glomérulo. E se eu tenho menos plasma, eu aumento ou diminuo a taxa de filtração, a pressão hidrostática? E se eu aumento ou diminuo a pressão hidrostática, eu aumento ou diminuo a taxa de filtração? Ah, o Furlan era da outra. Então você tinha acertado, Furlan. Aí agora tem as opções aqui, né? Diminui a taxa. Exatamente, Júlia. Perfeito. Diminui a taxa. Entenderam por quê? Mônica botou diminui, beleza, pessoal entendeu. Eu demoro pra responder pra você porque tem um delay, tá? Então, tipo, quando eu tô falando aqui, vocês estão. Tá chegando pra mim a resposta de vocês. Então, por isso que demora um pouquinho. Exatamente, é a letra C. Eu diminuo a taxa e aumento o fluxo. Então, repetindo, né? Por que aumenta o fluxo? O que é fluxo? Fluxo é quantidade de sangue que vai passar por tempo. Nessa parte se eu estou dilatando a eferente, eu não estou mexendo muito na quantidade de sangue que está entrando, que está passando, assim. Mas eu estou mexendo no tempo, porque esse sangue está entrando e é mais fácil para ele sair, então ele está saindo mais rápido, porque diminuiu a resistência da arteríola eferente. Então vai mexer nesse tempo do sangue que está dentro do glomérulo. Então o fluxo vai realmente estar maior, porque vai estar tendo uma passagem mais rápida em um menor período de tempo. Agora, por que diminui a taxa de filtração glomerular? Porque se esse sangue está chegando na mesma quantidade, mas está saindo muito rápido, tenho menos sangue ali, então eu tenho menos plasma, então eu tenho menos pressão hidrostática e eu tenho menos filtração glomerular. Certo, gente? Ah, agora fez sentido, né, Kaique? Mais uma desse esqueminha, e daí tem a que a Mônica perguntou. Agora, assinale a alternativa mais condizente, que mexe na taxa e no fluxo, se eu aumentar a quantidade de proteína no plasma. Agora não tem a ver com mexer nas arteríolas, não. Se eu aumentar a quantidade de proteínas, eu vou estar mexendo no quê? Vou estar mexendo na pressão oncótica, lembra? E a pressão oncótica puxa o líquido para si, certo? Para onde as proteínas estão. Então, se eu tenho mais proteína no plasma, vai estar puxando esse líquido para onde tem as proteínas. E aí vocês acham que a taxa de filtração vai ficar como? E o fluxo vai ficar como? Lembrando que agora não está mexendo em nada nas arteríolas, só na pressão oncótica. A pressão oncótica e o fluxo aumenta? A pressão oncótica eu concordo que aumenta. Mas por que o fluxo vai aumentar, tu acha? Se não está mexendo nada nas arteríolas, só está mudando a concentração de proteína. O fluxo seria quanto que está chegando no glomérulo, né? Não quanto que está sendo filtrado. Se quiser explicar o que você pensou, Júlia, para a gente conseguir debater, ou se não, só ignora. Mas, então, nessa questão, o fluxo ele não vai mudar, justamente porque eu não estou mexendo na pressão arterial e eu não estou mexendo na porta, né, de entrada e de saída. Então, a quantidade de gente ou de plasma que está entrando e saindo do glomérulo é a mesma, só mudou a quantidade de proteína que eu tenho nesse plasma, né? Então, o fluxo já, a gente, não sei se vocês conseguiram entender, se ficou claro, que o fluxo não vai mudar, porque agora a proteína não dilatou nenhuma das duas arteríolas, ou seja, não mexeu na porta de entrada e de saída. Você consegue entender que, agora pensando na analogia, né, a quantidade de pessoas que está entrando e está saindo não está mudando, porque, na verdade, essas pessoas que a gente estava usando na analogia seria o plasma, né? Não a concentração desse plasma. Me avisa se ficou claro, Júlia. Por que o fluxo não muda, né? Agora vamos pensar, então, a taxa de filtração. Se ela aumenta ou diminui. Como eu estava falando para vocês, tem forças que interferem na filtração. Entendeu, Júlia? Que bom. Tá. Por que a filtração vai mudar? Então, a pressão hidrostática seria a quantidade de líquido que tem nesse plasma sanguíneo. Essa quantidade de líquido não mudou nada, porque ele só falou aqui que teve aumento na proteína, não mudou nada o líquido.
Então, a pressão hidrostática ela não vai mudar, ou seja, a pressão que empurra a água a favor da filtração não vai mudar. Só que o que vai mudar é a pressão que impede essa filtração, que seria a pressão oncótica. Ou seja, eu tenho mais proteínas, essas proteínas vão estar puxando a água em direção a si. Então, elas vão estar puxando a água para dentro do capilar. E isso é contra a filtração, certo? Porque isso, a concentração que aumentou, Júlia, a gente não mexeu nesse fluxo, né? Só a quantidade de proteínas. Então, vai aumentar a pressão oncótica, que é a pressão que puxa a água para onde as proteínas estão. Então, se as proteínas estão aumentadas nos capilares, a água está sendo puxada pro capilar e não para a cápsula de Bowman. E aí a Mônica e o Kaique colocaram D, essa é a resposta. Eu vou diminuir a taxa de filtração porque eu aumentei a pressão oncótica, que seria a força que puxa a água para dentro do capilar, sem mexer em mais nada. Então, tipo, eu não alterei o fluxo plasmático, porque eu não alterei a quantidade de sangue que está chegando ou está saindo. Eu só alterei simplesmente a quantidade de proteínas. Então, eu só alterei a pressão oncótica. Certo, gente? Ó, vamos ver aqui, ó. Temos o aumento de proteínas no sangue. Então, a gente aumenta a pressão oncótica dos capilares. Então, a gente diminui a taxa de filtração. Por quê? Porque a pressão oncótica puxa a água para onde as proteínas estão. Se as proteínas estão nos capilares, a água está indo em direção aos capilares. E isso não é filtração, né? A filtração é o contrário, é sair o plasma dos capilares pro espaço de Bowman. E aí não altera o fluxo plasmático renal. E daí, por que fala tanto de aumenta, diminui a taxa, e aí vem a questão 19, né? Que daí a Mônica perguntou. Aí ele tá falando assim, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta um fator que não diminui a taxa de filtração glomerular? Ou seja, um fator que aumenta a taxa de filtração glomerular. E aí, ó, tá falando aqui, angiotensina, atividade simpática, perfusão, e aí pressão endostática, e aí tem essa questão da mácula densa que a gente poderia já incluir aqui também, que a Mônica tinha perguntado. Daí eu vou comentar depois de comentar as alternativas. Mas então, ele quer alguma coisa que aumente a taxa de filtração glomerular. Aí ele tá falando aqui, ó, aumento da pressão hidrostática, mas não é a pressão hidrostática dos capilares. É a pressão hidrostática da cápsula de Bowman. E aí, será que vai aumentar a filtração ou vai diminuir a filtração? B. Pequeno aumento da angiotensina 2. Eu vou dar uma adiantada para quem já quiser ir pensando, mas depois eu explico. A angiotensina 2, ela faz a constrição, ou seja, ela diminui, né? Ela aumenta a resistência da arteríola eferente, que é a de saída. Atividade simpática. Então, atividade simpática nos rins faz vasoconstrição em geral, não só das arteríolas, de tudo. E baixa perfusão seria uma baixa entrada de sangue, né? Acho que essa já tá lá no final, então é um dos níveis mais difíceis. Aí, se vocês não quiserem tentar responder, eu vou respondendo uma de cada vez pra gente ir devagarzinho e depois incluir a questão da maculodense. Então, ele tá querendo alguma coisa, algum fato que aumente a taxa de filtração glomerular. Então, na letra A, vamos começar pela letra A, tá falando que se eu aumentar, tá perguntando, né? Se eu aumentar a pressão hidrostática, só que agora é da cápsula de Bowman, se vai aumentar a taxa de filtração. Então, pressão hidrostática empurra a água para fora desse lugar. Então, se eu tô empurrando a água para fora da cápsula de Bowman, ou seja, em direção aos capilares, eu estou indo contra a filtração, certo? Porque a filtração é dos capilares para a cápsula de Bowman. E aqui eu estou fazendo o contrário, porque eu estou aumentando a pressão hidrostática, mas não dos capilares, mas da cápsula de Bowman. E uma aplicação prática disso, né? Se tiver uma obstrução do trato urinário, como por exemplo uma pedrinha, né, nos ureteres ali, a urina não vai sair,
Então, a urina vai acumular ali nos rins, vai acumular nos túbulos e vai aumentar a quantidade de urina, vai aumentar a pressão hidrostática. Então, a A não tá certa. A Mônica colocou letra B. Boa. Então, a A não tá certa porque ele tá falando que ele quer um fator que aumente a taxa de filtração. E se eu aumentar a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, eu vou diminuir a filtração, porque eu vou estar indo contra a filtração. Certo, gente? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Vou para D agora. Baixa perfusão renal. O que seria baixa perfusão renal? Seria chegar menos sangue nos rins. Então, se está chegando menos sangue nos néfrons, nos glomérulos, está chegando menos plasma, certo? Na letra D. Litíase, exatamente, Mônica. Chegando menos plasma nos glomérulos, vai ter menos o quê? Menos pressão hidrostática. Mas agora, pressão hidrostática nos capilares. Então, se eu tenho menos pressão hidrostática nos capilares, eu vou ter menos filtração. E não mais. Certo? Gente, se não entenderem, fala, por favor, tá? Tô explicando devagarzinho, mas essa aqui é mais complexa. Então, ele tá querendo alguma coisa que aumente a taxa. Então, a D não vai aumentar a taxa, porque vai estar chegando menos sangue, menos plasma, menos pressão hidrostática. Só que agora a pressão hidrostática é dos capilares. E na letra A era do espaço de Bowman, certo? C. Aumento da atividade simpática renal. A Júlia colocou B. Aí, entendeu? Boa, Júlia. Boa. Isso aí. Vamos pensar aqui aumento da atividade simpática renal. Não gosto de ficar decorando as coisas. Então, quando a gente vai pensar assim, tentar fazer um esqueminha, atividade simpática nos rins, tá? Quando que eu tenho uma ativação, vou pensar numa situação de atividade simpática. Quando eu tô fazendo exercício físico, aí eu vou pensar, quando eu tô fazendo exercício físico, dá mais ou menos vontade de... Mas tem pessoas no quarto, exatamente. Arrasou, Júlia, arrasou. Exatamente. Então, se eu tô aumentando a atividade simpática na atividade física, fazer mais ou menos xixi. Menos, né? Porque não é vantajoso pra mim estar ali na atividade física e fazer mais xixi, né? Então, fazer menos xixi, então já fica implícito que a taxa de filtração vai diminuir. Mas por que diminui? Porque a atividade simpática, na verdade, ela age nos receptores, né? A noradrenalina age nos receptores do endotélio e vai contrair os vasos sanguíneos. Mas daí não é só arteríolas, daí é a artéria renal e, tipo, no geral, as artérias que passam pelos rins. Então vai acontecer a mesma coisa que a letra D, que seria baixa perfusão. Vai diminuir a quantidade de sangue que está chegando nos glomérulos e aí vai diminuir o plasma, vai diminuir a pressão hidrostática e vai diminuir a filtração. Fuga e luta, exatamente, Mônica. Né? Se eu for fugir de alguma situação de perigo e ter que fazer xixi, vai me complicar, né? Então, e a letra B? Então, por que a angiotensina 2 seria a resposta, né? Então, a angiotensina 2, aí a gente tem que saber que quando ela age ali nas arteríolas, ela contrai um pouquinho as duas arteríolas, a aferente e a eferente, mas ela contrai muito mais a eferente. Ou seja, ela contrai muito mais a de saída. Então, ela está dificultando, vamos considerar que a de entrada ficou igual, ela está dificultando a saída das pessoas da sala. Ela está dificultando a saída do plasma dos glomérulos. Então, vai ocorrer um acúmulo de plasma nos capilares glomerulares. Se for ter um acúmulo de plasma, vai ter aumento da pressão hidrostática e aí vai ter aumento da filtração glomerular. Mostra a questão. Cheguei agora, Pedro. Tá, ó. Qual das alternativas abaixo apresenta um fator que não diminui a taxa de filtração glomerular? Ou seja, um fator que aumenta a taxa de filtração glomerular. E essas aqui são as alternativas, tá? Vasodilatador. Isso.
Mas então, realmente, essa é a resposta da angiotensina 2. Deixa eu mostrar aqui só pro Pedro ler a questão. Vamos ver se assim você consegue ver. Acho que sim. Entenderam? A angiotensina 2, então, contrai mais a arteríola eferente, dificultando a saída desse plasma, então vai ter acúmulo de plasma, aumento da pressão hidrostática e aumento da filtração, que era o que ele estava perguntando. E aí a questão da mácula densa, né? Então, a mácula densa, como é que ela funciona? Ela poderia estar numa dessas alternativas aqui. A mácula densa, ela é um conjunto de células que estão presentes no túbulo contorcido distal. Ou seja, elas são células dos túbulos renais mesmo. Então, elas não estão em contato direto com o sangue. Mas sim, elas estão em contato direto com a urina que está sendo formada. E o que a mácula densa percebe? Ela percebe o quanto de sódio tem na urina. E ela vai fazer uma associação. Se eu tenho muito sódio na urina, mais do que a taxa normal, o que ela vai pensar? Ela vai pensar que eu tô com uma filtração elevada. Ou seja, eu tô com a filtração de sódio elevada, porque no geral tá tudo sendo mais filtrado. Então ela vai, no geral, interpretar que a pressão tá alta ou que o fluxo plasmático tá alto, que no geral ela vai interpretar que a taxa de filtração tá muito alta. E realmente, na maioria dos casos, é isso que acontece. E ela vai querer ajeitar isso. Então ela vai mexer nas arteríolas aferentes e na arteríola eferente para regular essa taxa de filtração glomerular. E o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa de filtração, quando a concentração de sódio está muito baixa, aí ela vai interpretar o contrário, que a taxa de filtração está muito baixa. Então eu vou querer aumentar a taxa de filtração. E aí ela vai mexer ali, contraindo a arteríola eferente, né, da saída, se eu quero aumentar a taxa de filtração. E aí vai dilatar a aferente para conseguir aumentar o fluxo. E o que tem a ver com o aparelho justaglomerular, né? Na verdade, a mácula densa, ela vai comunicar, eu vou até procurar uma imagem daqui a pouquinho. Ela vai comunicar as células mesangiais que estão entre os capilares glomerulares, e essas células mesangiais vão comunicar as células justaglomerulares, e essas células justaglomerulares é que vão regular essa contração ou dilatação das arteríolas aferentes ou eferentes. Deixa eu ver. Estou procurando aqui a imagem só para explicar melhor. Achei uma boa aqui. Aqui, ó. Então, o aparelho justaglomerular seria o conjunto de todas essas células que eu falei agora. Mônica, se você quiser reformular a pergunta, eu não entendi o que você está perguntando, desculpa. Se vai alterar só a vasoconstrição na eferente? Tá falando da mácula densa? A mácula densa, ela pode mudar as duas arteríolas, tanto dilatar quanto contrair. Por quê, né? Porque aí vocês estão vendo ali em cima em amarelo, tá escrito mácula densa, dá pra ler? Dá. Então, essa mácula densa, ela tá no túbulo contorcido distal e ela vai perceber a concentração de sódio na urina. Se tem mais sódio, ela vai interpretar que tem mais filtração e vai querer regular, diminuindo a filtração. E se tem menos sódio, ela vai entender que tem menos filtração e vai querer aumentar essa filtração. E aí ela vai comunicar, né, essa concentração de sódio para essas células mesangiais extraglomerulares que estão em azulzinho. E essas células vão avisar essas células justaglomerulares que estão em verde e que estão justamente envolvendo as arteríolas aferente e eferente. E aí elas vão regular essa contração ou dilatação dessas arteríolas. Ah, tá. Se você quiser mandar depois pra gente no
direct, fica à vontade, tá? Daí a gente responde qualquer hora. Então, essa poderia estar também lá no... Agradeço a disposição. Tá bom, Mônica. Desculpa. Então, a mácula densa também poderia estar nessa questão de regular ou não, ou aumentar a taxa de filtração glomerular, né? Então, resolvemos 10 questões. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Espero que vocês tenham curtido, aprendido alguma coisa, relembrado. Espero que tenha ajudado essa analogia que eu tentei fazer. E lembrando que quinta-feira tem live com o Furlan sobre o ciclo clínico, às 8 horas da noite. Fiquem ligados que daqui a pouco ele vai lançar o tema da semana aí, né? E obrigado pela presença de todos vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, sugestões, feedbacks, dúvidas. Se quiser pedir tema, sempre bom revisar, que bom, né? Questões são vida. Aprendeu, né? É sempre bom tentar achar analogias, né? Porque o corpo humano sempre faz sentido, mas assim, às vezes não nos é ensinado fazendo sentido. Então a gente tem que buscar um sentido. E aí a gente espera trazer esse sentido das coisas, dos macetes para vocês, né? Através das questões. Obrigada, gente. Amei a participação de vocês. Todo mundo respondeu as questões, arrasaram. E lembre-se que errando que a gente aprende, né? Boa noite, galera. Até quinta-feira, hein? Não esqueçam. Quinta-feira tem live com o Furlan. Tchau. Boa noite.